Aviso: esta história trata de violência contra idosos. Se você ou alguém que conhece passa por situação similar, procure autoridades ou serviços de apoio. Algumas mortes não vêm de uma vez. Vêm de colher em colher, de frases que minam, de sorrisos que são anteparos para o vazio. Na casa antiga do bairro de Laranjeiras, onde ainda se ouvem passos curtos no corredor e um relógio que insiste em marcar cada segundo, havia um silêncio que cheirava a perfume caro e a remédio. Era nesse silêncio que Dona Laura foi, aos poucos, sendo esvaziada. A casa pertencia à família Lacerda havia 3 gerações. Era uma casa que lembrava segredos: o papel de parede amarelecido no corredor, a mesinha de madeira com fotografias em preto e branco, a cozinha onde uma colher metálica sempre retornava ao prato com um som preciso, como um metrônomo. Dona Laura, 76 anos, movia-se ali com a lentidão de quem tem o corpo cansado, mas a memória inteira guardada. Havia no rosto dela a marca das estações, risos antigos, perdas recentes e um modo de dizer obrigado com os olhos que fazia qualquer silêncio parecer legítimo. O que ninguém poderia imaginar era que essa legitimidade estaria em risco por dentro da própria casa. Ricardo Lacerda era o filho único. Empresário bem-sucedido, a cidade conhecia seu nome por negócios, doações em eventos beneficentes e os gestos públicos de generosidade que sempre amenizavam sua imagem. Ele vinha à casa nos fins de semana, ou melhor, vinha quando podia. Entre reuniões, voos e decisões que sempre pareciam urgentes, aparecia com a mesma pressa gentil que muitos filhos têm: um beijo na testa da mãe, um telefone no bolso, promessas de voltar. Amava a mãe, disso ninguém duvidava. Amava também a mulher ao seu lado, Vanessa, cuja presença transformara os fins de semana em estadias longas, em uma nova rotina que se instalou como um móvel na sala. Vanessa tinha uma maneira limpa de sorrir quando havia gente e de cerrar os ombros quando as portas se fechavam. Era elegante, falava com propriedade, fazia do cuidado uma performance discreta e eficiente. Para o mundo, era a imagem perfeita da nora dedicada. Para muito do que acontecia dentro das paredes, porém, havia método, uma intenção medida em gestos tão pequenos que passavam despercebidos por quem não morava o dia a dia. O jantar sempre vinha com tempero moderado. O remédio era administrado no horário, com um copo de água. Tudo dentro do que parecia ser cuidado. Mas havia um espaço entre o cuidado e o controle, e nesse espaço, Dona Laura começou a perder cor. Dalva era a empregada da casa havia mais de 10 anos. Conhecia cada dobra do avental de Dona Laura, sabia que o relógio do corredor tinha uma marcha própria e que a senhora gostava de chá às 4, mesmo quando esquecera o gosto das coisas. Dalva observava com olhos de quem vê por dever e por afeição. Não era só contrato, era intimidade, era resistência silenciosa a mudanças que chegavam como quem organiza um armário e, no fim, não devolve as coisas ao lugar certo. Quando Vanessa apareceu, Dalva notou menos a elegância e mais o cálculo. Não falou nada nas primeiras semanas. Guardou as suspeitas como quem guarda uma roupa que não combina com a estação, no fundo do armário, à espera de um momento para ser tirada. Pequenos detalhes acumulavam-se. Uma caixa de chá que antes era da avó foi substituída por saquinhos de marca nova. Os visitantes, que antes passavam tardes inteiras, começaram a diminuir sob desculpas fáceis. A médica que vinha mensalmente passou a ser atendida por outro profissional, uma clínica que justificava visitas menos frequentes. O frasco com comprimidos na prateleira da cozinha era sempre virado para dentro, como se esconder fosse uma cortesia. Ninguém falava que havia algo de errado, e talvez por isso as coisas pudessem continuar. A primeira vez que Dalva notou de fato não foi com um remédio, mas com um gesto. Era uma manhã de verão, e a casa ainda exalava o cheiro do perfume de Vanessa, doce, quase medicinal. Dona Laura já havia levantado, mas andava mais devagar. No café, Vanessa sorriu e disse que tinha preparado o suco de laranja dela bem docinho, como ela gostava. Dona Laura sorriu de volta, com a ingenuidade resignada de quem aceita um agrado e esquece tudo o que já sofreu. Dalva viu Vanessa tracerar as mãos na xícara, um movimento pequeno demais para quem não observava. Foi aquilo que fez Dalva apertar os dentes. Nos meses que se seguiram, as contradições brotavam como rachaduras em tinta nova. Uma visita que era sempre longa e cheia de histórias se transformou em 3 minutos de conversa vazia. Amigos antigos deixaram de aparecer.
Vizinhos comentavam em voz baixa que algo mudou na casa dos Lacerda. Ricardo, quando pressentia um desconforto, apressava-se em acalmar. Minha mãe está bem, Vanessa cuida dela, dizia com a autoridade de quem confia demais em quem escolheu confiar. A dúvida de Dalva tinha forma de cuidado. Ela limpava a casa, trocava lençóis, amassava o pão da manhã e observava as pequenas reações de Dona Laura. Um esquecimento que vinha mais profundo do que a idade, uma quedazinha que exigia mais ajuda que antes, a voz falhando no fim das frases. Havia dias em que Dona Laura chamava nomes do passado como se procurasse um fantasma. Dalva rezava baixinho quando fazia o remédio da mãe, jurando consigo mesma que faria de tudo para que aquela casa fosse segura. O primeiro bloco da história, se é que podemos chamá-lo assim, desenrolava o cenário. A casa, o relógio, a colher batendo no prato. É aqui que quero que você, que me escuta, faça uma pausa e pense. Já viu algo parecido? Já suspeitou que um cuidado era na verdade um cercamento? Se essa história toca algo em você, fica comigo até o fim. E, se puder, comente algo breve sobre uma vez em que percebeu que proteção e controle se pareciam demais. Essas pequenas trocas entre nós ajudam a entender que nada que parece óbvio é sempre só o que parece. Depois desse primeiro contato, a escada que leva à verdade começa a subir, degrau por degrau, feito com minúcias. Vanessa aprendeu a sorrir para o porteiro com a mesma precisão com que aprendeu a trocar a etiqueta dos comprimidos por outro nome. Era uma performance polida, onde as falas ensaiadas encontravam o olhar certo no instante exato. Ela precisa descansar, dizia Vanessa a qualquer um que perguntasse demais. Não entrem em aflições, repetia com voz mansa. A máscara era tão bem colocada que até vizinhos começaram a se desculpar por terem desconfiado antes. A manipulação se alimenta do silêncio. Quem não vê, permanece no silêncio. E esse silêncio era para Vanessa um campo fértil. Isolou Dona Laura de antigos programas, cortou as saídas que aquela casa tinha para o mundo. Amigos, encontros, pequenos passeios. Em reuniões de família, ela sussurrava a Ricardo que a mãe não podia viajar, que as caminhadas no parque a cansavam. Mentiras que, feitas inúmeras vezes, tomavam a aparência da verdade. Dalva passava noites em claro pensando no que faria. Era sempre a mesma pergunta martelando. Como provar sem se expor? Como denunciar sem perder o emprego? E pior, sem deixar a senhora sozinha a um passo do abandono. Ela tinha medo de ser tratada como a criada que fala demais, que inventa, que quer aumentar horas de serviço. A invisibilidade social era seu maior risco, o de ver a verdade ignorada porque a voz que a dizia vinha de baixo. Os primeiros sinais concretos vieram quando Dalva reparou no frasco pequeno que aparecia e desaparecia na prateleira. Não vou descrever substâncias nem modos, porque não é isso que queremos ensinar. Digo apenas que algo no copo, na cor do remédio, no modo como Vanessa o pegava sem tremor, revelava a intenção. Dona Laura, que antes tinha um rosto limpo e firme, começou a demorar mais para reconhecer objetos. Esquecia se havia almoçado, perguntava pelo neto que não existia. Fazia perguntas repetidas e, ao mesmo tempo, sorria com gratidão quando alguém segurava sua mão. Houve dias em que o próprio relógio da cozinha parecia acusar a passagem do que eles chamavam tão docemente de cuidado. A colher batendo no prato tinha mais pausas. O chá de 4 horas foi substituído por um copo de água e um comprimido que, por fora, parecia igual a tantos outros. Vanessa observava a mesa com a naturalidade de quem organiza tudo como se fosse seu. Dalva começou a colecionar pequenos indícios. Uma vez encontrou uma receita médica com data trocada. Outra, um bilhete onde o horário da medicação estava anotado em tinta diferente. Não era uma prova, ainda, mas era um mapa que apontava uma direção. Mapas, porém, não prendem ninguém. Servem para quem sabe seguir até o ponto exato. A tensão cresceu também porque havia pessoas do lado de fora que não viam. A rua comentava, o síndico colocava um recado anônimo sobre barulhos e algumas vizinhas, em voz baixa, diziam que a senhora estava desaparecendo aos poucos. Numa dessas conversas na padaria, um advogado do bairro, amigo de antigas histórias da família, mencionou algo sobre testamentos que não foram revistos. Nada concreto, apenas rumor. Mas rumor, quando chega a lugares certos, pode ferir a alma de quem deseja manter a aparência de calma. Vanessa ouviu e sorriu. O sorriso guardava o cálculo. Enquanto isso, Ricardo vivia entre confusões de amor. Amar alguém pode significar escolher crenças que nos confortam.
Ele quis acreditar que a mulher que escolheu era cuidadosa. Quis também acreditar que sua mãe, uma senhora com memória de séculos, fosse apenas um pouco mais frágil por conta da idade. Havia culpa também. A distância, o trabalho que sempre pedia sacrifícios, uma sensação de que se tivesse estado mais presente, talvez o equilíbrio da casa fosse outro. Mas essas culpas são humanas, não justificam deixar a verdade correr sozinha. Num dia de chuva, quando as gotas batem como dedos na janela e o mundo todo parece diminuir, Dalva viu algo que mudou o modo como respirava. Estava na cozinha, lavando pratos com cuidado, quando notou Vanessa ao lado da pia, com um copo de água e um pequeno frasco na mão. Vanessa virou-se, sorriu e falou de assuntos tão banais que o coração de Dalva apertou. Ela ouviu, mas a memória do gesto permaneceu. O frasco, uma gota, o copo que ficava menos transparente. Foi como se o ar tivesse ficado mais pesado. A partir daquele momento, a observação mudou de lugar. Deixou de ser cuidado e passou a ser vigilância. Dalva podia contar os passos de Vanessa com a mesma atenção com que contava os sulcos do prato de porcelana. Observou dias seguidos que havia um padrão no que se servia à mesa e no que se deixava para depois. Não havia, porém, uma palavra que pudesse selar tudo. Testemunhas são frágeis quando confrontadas com a incredulidade do mundo. E então entrou na história um elemento que viria a virar o jogo, mas cuja origem, nesta fase, é indefinida. Havia nos papéis antigos da família uma menção vaga a um herdeiro que, por motivos que ninguém mais lembrava claramente, não tivera presença nas festas nem nas fotografias. Um homem de baixa estatura, a quem em algumas cartas antigas chamavam de o Anão, apelido que na documentação parecia ter sido usado de modo burocrático e estranho. Não sabemos por ora por que esse apelido existiu, nem os laços exatos entre ele e os Lacerda. Essa característica permanece indefinida. Podia tratar-se de um parente distante, de alguém que havia sido reconhecido em pacto antigo, ou mesmo de uma testemunha que detinha uma escritura esquecida. Por ora, é apenas um rumor nos papéis e uma ficha que se abre de maneira incerta no arquivo da família. Vou escolher, entre as possibilidades narrativas que esse título exige, seguir por uma dessas linhas. Opto por tratar o Anão como herdeiro legal inesperado, alguém cuja condição de herdeiro estava inscrita em um testamento antigo e que, por razões históricas e sociais, ficou à margem. Essa escolha não é gratuita, cria um motivo plausível para a cobiça que veremos em Vanessa e oferece um fio jurídico que pode reverter a fortuna em jogo. Mas deixo registrado, com a mesma clareza do narrador, que os detalhes de sua origem, de como e por que seu nome apareceu nos arquivos da família, permanecem indefinidos neste ponto da história. Se você preferir outra leitura, há opções. Podemos tratá-lo como titular de uma escritura que ninguém mais lembrava, o que faria dele um tipo de chave documental, ou como uma metáfora para a pessoa subestimada que descobre um direito. Todas as alternativas são possíveis. Aqui, a escolha feita visa dar ao enredo uma reviravolta que seja ao mesmo tempo plausível e moralmente contundente. A menção ao Anão começou a circular como uma brisa, nada que rompesse, nada que obrigasse a uma decisão imediata, mas suficiente para inquietar Vanessa. Ela ouviu sobre documentos antigos, sobre assinaturas em papéis amarelados, e isso foi suficiente para que as discretas medidas de controle assumissem outra intensidade. Em sua cabeça havia uma ameaça a ser neutralizada. Em sua fala para Ricardo, sempre calma, ela descrevia tudo como precaução. É só papel velho, dizia, e sorria com tranquilidade. Para Dalva, porém, o sorriso tinha contorno de ameaça. Dalva fez algo que para ela era o único caminho possível. Começou a arquitetar formas de juntar o que sabia. Não era a coragem grandiosa, era a coragem cotidiana que nasce do medo e do amor. Ela anotou horários, guardou caixas vazias, memorizou palavras que ouviu entre médico e esposa, registrou a sequência dos remédios que encontrou. Sabia que um dia teria de oferecer aquilo àqueles que poderiam agir. Não queria que fosse apenas uma denúncia de voz contra a palavra, nem queria que no confronto Dona Laura ficasse ainda mais sozinha. O dia em que Dalva gravou a primeira imagem foi improvisado. Não vou descrever toda a técnica. Diria apenas que uma câmera de celular é hoje o espelho mais cru e mais indomável das casas.
Ela pegou o aparelho e, com mãos que tremiam, filmou uma sequência breve. Vanessa à beira da pia, um copo, um frasco. A imagem não mostrava nomes nem doses, mostrava um gesto. O gesto nas mãos de quem decide olhar é suficiente. O vídeo permaneceu no telefone de Dalva como um segredo, que ao mesmo tempo a libertava e a paralisava. Libertava porque havia prova, paralisava porque provar era também atravessar a casa com palavras pesadas. Enquanto a gravação existia, a casa não tinha a mesma aparência. As paredes pareciam mais próximas, os quadros menos cômodos. Havia a sensação de que a cada gesto algo poderia ser desvelado. Dalva prendia o fôlego antes de servir a comida. Observava Vanessa com um cuidado que era quase amoroso, como quem tenta salvar uma criança de um perigo invisível. Ricardo, por sua vez, começava a perceber a tensão, ainda que não conseguisse nomeá-la. Em uma tarde, sentou-se na sala com o rosto cansado e falou com voz baixa. Minha mãe está diferente, eu sinto isso. A frase tinha culpa e medo. Vanessa, naquela conversa, sorriu e estendeu a mão para ele, como se quisesse cobrir qualquer inquietação. Nós estamos cuidando de tudo, amor, disse. A voz dela era um abrigo para o homem que queria acreditar. Ele, por um momento, decidiu confiar. É tão humano, às vezes, escolher a tranquilidade em vez da investigação, escolher a narrativa que menos dói. Mas a confiança tem limites quando faces antigas reaparecem. Um dia, uma carta chegou à casa, um envelope com carimbo de cartório, e o nome do remetente era velho demais para ser ignorado. Não direi aqui seu conteúdo, porque palavras escritas têm efeitos que merecem ser revelados no momento certo. Bastará dizer que a existência daquela carta alimentou o rumor do herdeiro esquecido, e que Vanessa, ao lê-la, teve o rosto tomado por uma sombra que não era mais só estratégica. Era medo. A narrativa até aqui vai desenhando uma teia, isolamento, pequenos gestos que corroem, a coragem de uma testemunha e o aparecimento de um elemento que promete virar a mesa. Não terminamos os arcos, pelo contrário, estamos apenas em movimento. A cena final desta parte, porém, precisa de um gesto simples e essencial. Dalva, de costas para a janela, com a chuva marcando um compasso, segura o telefone e revê o vídeo uma vez mais. O vídeo é curto. Ele guarda a imagem de Vanessa junto à pia, o copo, a gota. No som, talvez o ruído distante do relógio. Em sua cabeça, Dalva tem cálculos. Mostrar a Ricardo, levar à polícia, buscar um advogado, ou esperar por mais, por algo que torne a prova inegável e que proteja a Dona Laura de qualquer vingança. Ela pensa no anão que os papéis mencionam. Esse herdeiro inesperado pode ser peça de salvação, pode ser alavanca legal, mas por ora sua existência é rumor e ficha. Indefinido, repete a palavra para si como quem conjura uma proteção. A sua escolha será feita com cuidado, porque o risco é duplo: acusar de forma errada e deixar a senhora mais vulnerável, ou esperar demais e perder a chance de intervir. Enquanto Dalva decide, Vanessa entra na cozinha com um sorriso que não alcança os olhos. A senhora quer uma sopa? Pergunta, voz mansa. Dona Laura responde com o que tem de melhor, um sorriso que tenta ser agradecido. Ricardo, naquele momento, liga do escritório e pede notícias. Vanessa o tranquiliza. E Dalva, do outro lado da bancada, aperta o telefone até que a ponta dos dedos fiquem brancos. É deste ponto que a história se abre para o que virá. Provas mais duras, decisões dolorosas, a chegada de alguém inesperado que, por um documento talvez antigo e esquecido, poderá reescrever quem tem direito sobre a casa e a fortuna. Aqui, a tensão é visível no corredor, no relógio, nas mãos que tremem. A verdade caminha a passos curtos, como quem se aproxima de uma porta que precisa ser aberta com cuidado. E enquanto Dalva respira fundo para tomar uma atitude, o mundo lá fora segue indiferente. A chuva cai, o relógio marca e uma colher bate no prato com o mesmo som de sempre. Mas agora, para quem vê, o som tem outro significado. Dalva deixou o telefone no bolso como quem guarda uma arma de precisão. Não havia triunfo naquele gesto. Havia apenas o peso de quem agora sabia que o mundo exigiria dela coragem em doses que ela nunca imaginara ter. Respirou, ajeitou o avental como quem recolhe forças e foi até a sala onde Ricardo aguardava com aquela expressão que mistura sono e culpa. Não falou logo.
colocou o aparelho sobre a mesa, tocou a tela 2 vezes e o som pequeno do vídeo encheu a sala como uma prova que não pedia permissão. No vídeo, a cozinha parecia uma cena comum. A torneira pingava, o brilho das panelas, o sorriso contido de Vanessa. Então a câmera, discreta, pegava apenas o necessário. As mãos dela junto à pia, o frasco que brilhava sobre a luz, a gota que caía, o copo que enchia. Nada de nomes, nada de explicações. Só um gesto. Mas gesto, quando visto por quem já percebeu um padrão, é acusação. Ricardo olhou para o vídeo como se pudesse recusar a ver. Primeiro segurou a mandíbula, depois os olhos foram abrindo. Havia ali algo que seus ouvidos não queriam traduzir em palavras. Ele desligou o telefone com um gesto brusco. Dalva, você tem certeza? Perguntou, com a voz arranhada pela incredulidade que ainda tentava se manter como defesa. Dalva respondeu apenas com um olhar firme. A certeza dela vinha das noites em claro, dos bilhetes guardados, das trocas anotadas. Não precisava de mais confirmação. Precisava de ação. A escolha de Ricardo não foi instantânea. Havia resistência interna. A imagem de sua mulher, a memória daquelas juras de cuidado. Havia também o peso de uma vida inteira de ausências que ele estava começando a reparar apenas agora. Eu preciso ver minha mãe, disse finalmente. Levantou-se sem olhar para Vanessa, que naquele momento encontrava-se no quarto, fingindo leitura. Ao cruzar a sala, Ricardo sentiu a distância que a casa tinha adquirido nas últimas semanas. Parecia agora que os corredores eram outra coisa, pontes carregadas de suspeita. No caminho até a cozinha, a casa parecia segurar a respiração. A pia estava limpa, a luz baixa, sobre ela um pequeno frasco repousava como quem não pertence. Quando Ricardo entrou, Vanessa ergueu os olhos. Ela manteve um sorriso contido, aquele tipo de sorriso que tenta corrigir qualquer tensão antes que cresça. Amor, o que houve? Perguntou, com uma calma que agora soava estranha. Ricardo não respondeu imediatamente. Ficou de pé, olhando-a como se tentasse encaixar peças que até ali tinham sido postas sob um verniz. Por que você tem esse frasco na pia? Perguntou. E a pergunta parecia simples, mas carregava todo o mundo que os dois tinham construído. Vanessa apontou para a prateleira, a voz suave. É só para ajustar a medicação dela. Você sabe que eu acompanho tudo. Havia leveza no tom, mas Ricardo viu, pela primeira vez, a tensão nas mãos dela. Foi um momento curto. Ele caminhou até a pia e com cuidado tocou o frasco. Vanessa recuou, como se a tentativa dele de aproximar-se fosse um ataque. Não encoste nisso, soprou ela, raspando a voz com uma ordem fina. Ricardo abriu a tampa com a mesma mão que pegara o frasco. Não havia nada de técnico naquilo, apenas a prova de que, se o que Dalva dizia era verdade, ali estava um pedaço do enredo. O ar ficou mais denso. Ricardo segurou o frasco e olhou para Vanessa. Por que não me contou? Perguntou. Não pedindo explicação para o frasco, mas para o modo como o laço entre eles permitira que isso acontecesse. Vanessa, pela primeira vez, falhou o controle. Sua máscara tremia. Começou, e procurou palavras que apagassem a imagem que Dalva trazera. Em vez de respostas, veio um ataque de negação. Você está exagerando, disse, e em seguida tentou racionalizar. São coisas da idade, amor. Ela é esquecida. Eu apenas ajudo. Ricardo deixou o frasco no balcão e, sem aviso, foi para o escritório. Pegou o telefone, ligou para o advogado da família. Era um nome antigo em sua agenda, alguém que cuidara de papéis e contratos ao longo de anos. Pediu que viesse. Pediu também que alguém da polícia comparecesse para ouvir os fatos e orientar sobre os primeiros passos. Não foi uma decisão alegre, foi uma decisão necessária, pesada como um nó no peito. Dalva assistiu tudo com as mãos entrelaçadas. Não se permitiu o conforto de choro. Havia trabalho a ser feito. Ela foi até o quarto de Dona Laura. A senhora estava sentada na poltrona, a manta no colo, o olhar distante como um quadro suspenso. Quando Dalva entrou, Dona Laura ergueu as mãos, reencontrando a costura das coisas. Você viu meu neto? Perguntou, sem saber que nomes já haviam sido trocados. Dalva sorriu com ternura e respondeu com a verdade mais simples que tinha. Eu voltei. As autoridades chegaram alguns minutos depois. O advogado falou em voz controlada. Os agentes profissionais pediram licença para acompanhar a rotina e explicar direitos. Uma oficial de olhos claros e voz firme leu o que precisava ser lido. Havia indícios suficientes para um inquérito e a possibilidade de crime contra a vida seria investigada. Não foi um espetáculo. Foi a burocracia da justiça tomando forma entre panelas e fotografias. Quando a polícia pediu para ver a cozinha, Vanessa conteve o sorriso que tinha servido tantas vezes como escudo. Isso é um exagero, disse,
repetindo a defesa que agora soava cada vez mais frágil. Mas havia o vídeo no telefone de Dalva, havia os bilhetes e havia, sobretudo, a mudança no corpo de Dona Laura, que não se escondia mais sob nenhuma aparência. Em silêncio, Ricardo acompanhou cada passo da oficial, com o rosto endurecido. Ele sabia que, ao abrir mão de uma crença que o poupava da dor, ele poderia também recuperar a mãe. O instante do confronto culminou numa cena curta, mas decisiva. Enquanto os policiais buscavam mais documentos, Vanessa, acuada, pulou na frente da pia. Pegou o frasco como se fosse uma peça que a identificasse. Segurou-o junto ao peito, os olhos brilhando de uma mistura de medo e raiva. "Você não pode levar isso", vociferou ela, apontando para o copo. "É da senhora, é dela." Ricardo aproximou-se com passos certos. "Isso não é seu para decidir", disse. Suas palavras não eram calmas, eram um balanço entre o som de um filho que acordara para uma verdade e a força de quem precisava impedir outro dano. Vanessa tentou então outra artimanha. "Você não entende. Eles vão tirar tudo da gente se isso vazar. Eu fiz isso por você." A confissão, vaga como era, mostrou-se como a fresta por onde a verdade escapou. Os policiais tomaram as providências. Havia mandado expedido por tentativa de homicídio, com base nos indícios e na necessidade de proteger a vítima, enquanto o inquérito avançava. Vanessa foi afastada do convívio. No gesto de ser conduzida para fora da casa, ela não teve a fúria dramática dos vilões de cinema. Teve a queda de quem só sabia manter aparências, e no primeiro olhar que não lhe obedecia, perdeu a mão que segurava a mentira. Chorou, gritou, tentou manipular olhares, mas os olhos dos vizinhos, que até então haviam hesitado, não se deixaram enredar. A cena da saída foi breve. Ao passar pela sala, Vanessa encarou Ricardo com uma mistura de súplica e desprezo. Ele não retribuiu o olhar. Voltou-se para a mãe e, pela primeira vez em dias, sentou-se ao lado dela sem pressa. Dona Laura, ao reconhecer o filho, trouxe aos lábios o sorriso que lembrava antes dos vazios. Leve, frágil, um pequeno gérmen de vida. "Meu filho", murmurou ela, com um fio de voz que parecia pesar toda a história. E naquele sussurro havia uma súplica que rasgou-lhe a face. "Por favor, não entregue a casa a quem vem por dinheiro. Não deixe que levem o que é nosso." As palavras foram curtas e diretas. Não pediam vingança, pediam proteção. Era a continuação do título que agora precisava de fechamento. A mãe do milionário implorou para que ele enxergasse a verdade e não entregasse a casa a quem a queria apenas pelo dinheiro. Ricardo segurou a mão da mãe, como se segurasse a promessa de recomeço. A súplica dela ficou com ele, a ecoar nas decisões que viriam. Não era um pedido de rancor, era um pedido para que o filho usasse o poder que tinha, não para perpetuar injustiça, mas para proteger o que restava de dignidade. Ele entendeu, talvez ali, naquele toque, nascesse a renda do arrependimento e da responsabilidade. Mas a justiça, além do preso e do inquérito, precisava cuidar da coisa que originara a cobiça, os papéis antigos que mencionavam um herdeiro esquecido. Foi nesse momento que a figura do anão voltou a aparecer, agora com outro corpo, não mais rumor, mas documento. Um oficial da repartição de registros encontrou uma escritura peculiar, arquivada há décadas, com assinatura e reconhecimento em cartório, que mencionava um nome que não constava nas fotografias da família, mas que, pelas regras do direito sucessório, tinha força. Ao procurar, as autoridades identificaram um homem que vivia em outra parte da cidade, de estatura reduzida, cuja vida, por razões que as cartas antigas apenas sugeriam, ficara à margem nas histórias públicas da família. Antes de seguir, preciso frisar, muitos detalhes sobre esse personagem permanecem indefinidos. Não sabemos por que exatamente ele esteve ausente por tanto tempo. Não sabemos como sua relação com os Lacerda fora marcada por preconceito, acordos ou esquecimento. Sabemos apenas que os papéis o nomeavam como herdeiro legítimo. Essa imprecisão é importante. Não inventarei raízes para ele que não constem dos documentos. O que contamos com segurança é que seu direito estava por escrito e que sua presença agora poderia alterar o destino da casa, não como um espetáculo, mas como um elemento legal que obrigaria a família a repensar quem tinha voz e quem tinha direito. O anão, e é com cuidado que uso essa palavra,
porque nos papéis era apenas um apelido antigo, uma marca histórica que hoje é inoportuna e que por vezes é reclassificada como termo pejorativo, chegou acompanhado de um advogado e de um ar de calma. Ele entrou na sala como qualquer pessoa que vem buscar uma coisa roubada pelo tempo, com respeito e sem teatralidade. Tinha gestos medidos, uma fala direta, e ao se apresentar, disse que apenas queria o que lhe cabia por direito, sem desejo de expulsar Dona Laura de sua casa, sem vontade de revanche. Havia na sua postura uma dignidade que calava qualquer tentativa de caricatura. A presença dele mudou o tabuleiro de interesses. Vanessa, que até então imaginava controlar a fortuna pela proximidade e por manipulações, viu-se diante de um documento que desmentia o roteiro que traçara em suas ambições. O advogado do homem apresentou a escritura, com carimbo e assinaturas preservadas, e explicou com a frieza das normas que havia um herdeiro com direito registrado. O impacto foi prático. Qualquer decisão sobre transferência de propriedade teria que ouvir todas as partes legítimas. Para Vanessa era uma notícia devastadora, não porque perdera um plano, mas porque a história que contara a si mesma como justificativa havia agora um obstáculo formal. Para Dona Laura e para Ricardo, a aparição significava complicação e também alívio, pois a fortuna não poderia ser tomada livremente por alguém que agisse apenas por interesse. O homem de estatura pequena, chamado Joaquim, nome que uso aqui por ser o que constava nos registros, não se apresentou como salvador nem como símbolo. Ele ofereceu documentos e um olhar que não pedia protagonismo. Foi ali, numa conversa curta na sala da casa, que explicou ter recebido décadas antes garantias que acabaram arquivadas. Contou com voz firme que vivera à sombra de um passado que preferira não dramatizar. A história dele, como disse, tem lacunas. Sua relação íntima com os antepassados Lacerda, os motivos pelos quais não figurara nas fotos e aniversários, permanecem indefinidos. Não é preciso, para o coração da narrativa, preencher todas as lacunas. O que importa é que sua existência legal impedia que qualquer transferência fosse feita sem ampla consulta e amparo jurídico. Essa nova complicação forçou um novo movimento. O processo legal foi acionado. As autoridades cuidaram para que Dona Laura tivesse um curador provisório, alguém que cuidasse não apenas dos negócios, mas da sua segurança e autonomia. A casa foi protegida por decisão judicial para que ninguém a removesse sem aval de um juiz. O anseio de Vanessa por uma fortuna rápida encontrou uma barreira que não era feita de moralidade simples, mas de normas e registros. A justiça começava a operar em seu compasso, lento e necessário. Enquanto isso, a comunidade reagia. Vizinhos que antes sussurravam agora traziam calor humano. Alguns se aproximaram para oferecer refeições, outros levaram notícias, e uma senhora da rua, que fora amiga de Dona Laura por décadas, trouxe uma torta e uma história de quando a mãe da família era jovem. Era curioso ver como a exposição da verdade reconectava pequenos fios sociais que a covardia havia rompido. Dalva passou a não ser apenas a empregada que seguia ordens, era agora quem, com passos pequenos, tivera coragem grande. Ricardo, constrangido, agradeceu com gestos que soavam mais sinceros do que palavras. Ele pediu desculpas a Dalva, não com justificativas, mas com atitudes, chamando-a para um café mais demorado, pedindo que ficasse mais um tempo na casa, falando em possibilidades de regularização de seus documentos. Houve sessões de polícia, conversas com o Ministério Público e o caso tomou a via administrativa que se esperava. Vanessa foi acusada formalmente e teve que responder pelos atos. O processo levaria tempo, havia perícias, depoimentos, a análise dos médicos. Não houve pressa para a condenação pública, que não resolveria nada, mas houve sim a ação necessária para que ela fosse responsabilizada. O aparato jurídico fez o que era preciso para proteger a vida de Dona Laura e para impedir que as estruturas de poder fossem usadas para calar testemunhas. Dentro da casa, a recuperação começou em pequenas coisas. Ricardo assumiu rotinas que antes delegara a terceiros. Levou Dona Laura ao médico, desta vez acompanhado, sem pressa. Trocou as cortinas para que a luz entrasse mais cedo. E ofereceu sua presença de modo mais simples. Um chá à tarde, uma história antiga resgatada das fotografias. Dona Laura, por sua vez, teve momentos de confusão. Dias em que a memória escapava. Mas também manhãs em que lembranças claras brotavam, e ela ria com um brilho que fazia a sala voltar a ser sala. Uma tarde, depois de semanas de incertezas, Dona Laura escreveu algo à mão,
apoiada numa mesinha que guardava o cheiro de café antigo. Era uma carta curta, para ninguém em especial. Um bilhete em que expressava gratidão pelas pequenas coisas que permaneciam. Nele, pedia ao filho que cuidasse da casa como se cuidasse de uma história viva. Fez menção rápida àquela súplica que fizera no momento que os olhos a reconheceram. Não entregue a casa a quem a quer apenas pelo dinheiro. Ao fechar o bilhete, deixou a caneta com uma força singela, como quem sela um desejo. Ricardo leu as palavras e, sem alarde, colocou o papel no envelope que guardaria como prova de que as vontades da mãe eram claras. Dalva foi convidada, com a bênção de Ricardo, a permanecer na casa enquanto os trâmites seguiam. O reconhecimento por parte da família foi discreto, sem anúncios grandiosos, mas real. Recebeu oferta para registros e melhores condições. A voz cotidianamente invisível ganhou enfim um ouvido que a ouvia. A relação não se consertou de modo instantâneo. Havia costumes velhos e feridas a sarar. Mas houve também algum gesto de reparação. Um contrato novo, a promessa de que sua lealdade e coragem seriam reconhecidas. Não se tratou de comprar sua coragem. Tratou-se de honrá-la. O anão Joaquim participou de reuniões concisas. Não buscou exilar Dona Laura. Ao contrário, deixou claro que não desejava de forma imediata reivindicar a expulsão de quem vivia ali. Procurou, isso sim, entendimento. A presença dele foi doce e amarga ao mesmo tempo. Doce porque trouxe justiça documental. Amarga porque reavivou feridas de exclusão que as décadas haviam tentado calar. Naquelas conversas, delicadas e muitas vezes silenciosas, ficou claro que a solução ideal seria uma decisão que preservasse a casa como lar e que acomodasse os direitos de todos. A lei e a compaixão precisavam andar juntas. O processo seguiu os trâmites. Vanessa foi conduzida para responder em juízo. A comunidade acompanhou um pouco da história. Houve julgamentos morais nas rodas de vizinhos. E também surgiram histórias de outras casas onde o cuidado era máscara. A narrativa dela serviu para muitos como alerta. A aparência de afeto pode ser usada para encobrir controle. Isso por si só trouxe movimentação social. Um telefonema a uma central de apoio, um comentário em uma roda de igreja, uma visita a um lar de idosos para checar sinais. Pequenas atenções que antes da exposição pública haviam sido negligenciadas. Com o tempo, a vida dentro da casa adquiriu um ritmo menos urgente. Havia ainda consultas, visitas de assistentes sociais e a expectativa de ouvir o juiz. Mas em meio às formalidades, a rotina voltou a ter calor. O relógio do corredor, que parecia marcar os segundos de uma espera eterna, aos poucos retomou o compasso que trazia memórias. A colher passou a bater no prato com um som que a todos lembrava do que foi, um som de refeição, não de metrônomo de vigilância. Dona Laura, em certos dias, olhava para a janela e sorria sem razão aparente. Em outros, pedia o nome de um amigo que não vinha mais. A casa respirava de novo porque aqueles que ali viviam se permitiram respirar também. Houve um jantar em que Ricardo contou, entre uma colherada e outra, uma história de infância que deixou a mesa rindo. Dalva observava e por dentro sentia-se parte de algo que reconstruía laços. Joaquim, o herdeiro, foi convidado algumas vezes para tomar chá. Não apareceu como salvador. Apareceu como alguém que por direita tinha voz. Em uma dessas visitas, ele trouxe um pequeno vaso de flores amarelas, e a presença simples disso devolveu humanidade à cena. Chegado o dia da audiência preliminar, pessoas importantes foram chamadas a depor. Médicos, vizinhos e Dalva. Ela falou com uma voz que tremia apenas por instantes. Contou o que vira sem exageros, com fatos e com o cuidado de quem quer proteger a vítima acima de tudo. Sua palavra foi um fio que costurou o que antes estava disperso em rumor. Ricardo, humilhado por sua ausência anterior, falou com sinceridade sobre os momentos em que preferira acreditar no conforto. Pediu perdão à mãe com a clareza de quem aceita ser responsabilizado por sua parte de erro. As decisões judiciais, na sequência, tomaram um rumo que preservou Dona Laura. Vanessa acabou respondendo legalmente pelo que fora apontado pelas provas, foi afastada dos cuidados obrigatórios e teve de se submeter a medidas que garantissem a segurança da vítima. A justiça não foi vingança, foi contenção. A família, por sua vez, passou por uma revisão que incluiu diálogo com o herdeiro recém-revelado. Não se resolveu todo o passado num dia,
mas regras foram estabelecidas para que ninguém mais, por simples vontade, movesse a vida de uma idosa. O epílogo da casa foi construído por pequenos gestos, o concerto do relógio que uma vizinha oferecera em um sábado, a festa de aniversário modesta com bolo feito na hora, a presença de conversas que duravam mais tempo. Em uma noite calma, Dona Laura sentou-se diante da lareira, ou do que restava da lareira, pois a casa tinha portas que guardavam vento, e escreveu um bilhete, que ao ser lido, serviu como epílogo e como lição. Nele, ela agradecia a quem permanecera, pedia que a casa fosse lar, não objeto. Rogava que o filho usasse seu poder para proteger e não para punir. A carta foi curta e clara, falava de amor e de responsabilidade. Dalva encontrou seu lugar. Não mais apenas a voz que sussurrava nos corredores, tornou-se também a mulher convidada a participar das decisões de cuidado. Ricardo aprendeu, não sem dor, que amar exige ver. Joaquim, o herdeiro que apareceu como documento e pessoa, foi tratado com respeito. Sua condição física não foi foco. Sua presença, sim, foi a prova de que o passado tem formas de retornar para corrigir desigualdades. Os detalhes sobre por que ele ficou fora das fotos, por que o apelido se enraizou nos arquivos, permaneceram e permanecerão indefinidos. Algumas explicações a história pode oferecer. Outras, o tempo e as memórias devem guardar. No fim, a mensagem que ficou foi simples e duradoura. A verdade pode ser lenta, mas mesmo lenta, ela age como agente de restauração. A coragem de quem testemunha, mesmo vindo de baixo da hierarquia, salva. O reconhecimento da própria falha, como o de Ricardo, não apaga o dano, mas inicia a reparação. A lei, por seu ofício, pode proteger o frágil, e a compaixão, por sua natureza, repara as coisas que o direito nem sempre alcança. Se há uma cena que resume a mudança, ela acontece em silêncio. Uma manhã em que o sol entra pela janela da cozinha, filtrado pelas cortinas limpas. Dona Laura segura a xícara com as duas mãos e sorri ao ver o filho na mesa, a cabeça inclinada sobre um livro de memórias. Dalva passa por ali e pega um prato extra. Joaquim aparece para entregar flores. O relógio marca um tempo que já não parece ameaçador. Alguém bate a colher no prato como se nada tivesse acontecido, e o som agora é apenas som, não presságio. Antes de encerrar, volto ao enunciado que trouxe o título para esta história. O anão que aparece nos papéis e que descobriu ser dono ou herdeiro legítimo da fortuna, transformou não apenas a disputa por bens, mas a dinâmica de poder que permitira a manipulação dentro da casa. Escolhi desde o começo desta parte tratar esse personagem como herdeiro legal inesperado. Relembro que muitos aspectos de sua história permanecem indefinidos. Não conhecemos todas as razões de sua ausência, nem as negociações que, no passado, o afastaram das festas e das fotos. Mantive tal indeterminação por respeito aos limites dos documentos e para salvaguardar a dignidade de uma figura que não precisa ser transformada em estereótipo. O que importa, narrativamente, é que sua presença obrigou a família a lidar com o que não podia mais ser manipulado pelas vontades individuais. A mãe do milionário, Dona Laura, implorou em seu curto e direto pedido para que o filho visse com clareza e não entregasse a casa a quem o desejava apenas pelo valor que ela representava. Esse pedido, que se liga ao título, foi pedra de toque para as decisões de Ricardo. O filho aprendeu, da maneira mais difícil, que ser dono de fortuna é também ser guardião de responsabilidades que não se reduzem a dinheiro. Sua redenção não veio por espetáculo, veio por presença, por reconhecimento e, em última instância, por ação. O rosto mais frágil da história permaneceu intacto em sua dignidade. Dona Laura não foi transformada em mero objeto de dó, foi tratada como pessoa, que teve sua voz retomada. Dalva ganhou reconhecimento, Joaquim ganhou espaço, Ricardo ganhou a chance de reparar. A justiça fez seu papel, ainda que pela via demorada que é comum às instituições. E a comunidade, muitas vezes espectadora, virou alguma coisa como rede de apoio. Se esta história tocou em algo de sua vida, seja aquele pequeno alarme que avisou sobre um cuidado que era controle, seja a lembrança de uma voz que você ignorou por medo, pense no que pode ser feito. Ouvir, registrar, buscar apoio legal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o aparente zelo pode esconder interesses. Comente para que a conversa se espalhe e pessoas saibam que denunciar é um caminho possível.
Se inscreva no canal para que mais histórias como esta sejam contadas, não por voyeurismo, mas para que o alerta e a solidariedade circulem. Por fim, que fique a lembrança de que a verdade pode ser trazida à luz por quem menos se espera. A presença discreta de alguém que observa e que tem coragem de agir muda destinos. A casa dos Lacerda voltou, aos poucos, a respirar. E talvez seja isso que no final conte mais. Que as casas sejam lugares onde possamos envelhecer com dignidade, que os cuidados se deem por amor e não por cálculo, e que, quando o erro acontecer, haja sempre quem veja, registre e lute para que a justiça, lenta, porém firme, chegue. Se esta história mexeu com você, compartilhe com quem precisa ouvir. E se puder, se inscreva para que possamos continuar trazendo relatos que alertam e inspiram.